Morte, esteja preparado para esse momento. A humanidade tem que ter a consciência e a ciência desse fato, desta realidade sobre a morte. É algo que é pouco explorado, porque as pessoas estão vivendo uma direção totalmente contrária àquilo que o Evangelho revela. As revelações do Evangelho de Cristo, são muito importantes para dar ao homem o conhecimento do que ele precisa para a vida com Deus, para a realidade da verdade que ele precisa conhecer. O Evangelho, ele traz várias revelações. E uma das revelações importantes para o homem ter o conhecimento é a questão da morte. Diante de tantas revelações que o Evangelho nos traz para o nosso conhecimento, vamos ver algumas revelações importantes que o Evangelho nos traz para que tenhamos o conhecimento daquilo que Deus nos revela na sua realidade. E a gente precisa conhecer. O Evangelho traz várias revelações. A revelação da ação do amor de Deus em favor do homem. A revelação da encarnação do Deus invisível tomando forma humana. A revelação que nos traz o conhecimento da porta e o meio de acesso a Deus para ter salvação. O Evangelho nos traz revelação do destino eterno após a morte. A revelação do Evangelho nos traz o conhecimento da realidade espiritual que a humanidade se encontra. O Evangelho nos traz revelação da existência e da atuação de seres espirituais das trevas, que são os demônios, os espíritos enganadores, Satanás, que é o principado, o governo, o príncipe dos espíritos. O Evangelho nos traz revelação da existência do inferno, um lugar de punição. O Evangelho nos traz revelação da atuação do reino das trevas neste mundo dos homens. O Evangelho nos traz revelação da ira de Deus para punir o pecador, da consequência do pecado. O Evangelho nos traz revelação para o conhecimento da graça de Deus, por onde o homem encontra o favor de Deus para ser salvo da ira. O Evangelho nos traz informação da situação e o lugar onde estão e para onde vão os que partem desta vida. O Evangelho nos traz a revelação. O Evangelho nos traz a revelação para o nosso conhecimento do final deste mundo. A existência humana neste mundo tem um fim. O Evangelho nos revela isso. E o Evangelho também nos revela a existência de um mundo glorioso, de um mundo eterno, para os que vão habitar com Deus, os que vão ter um corpo glorificado, os que vão viver a vida eterna. O Evangelho nos revela isso, irmãos. Então, diante de tantas revelações que o Evangelho nos traz para o nosso conhecimento, a gente vai conhecer a realidade que Deus ele nos mostra. Diante de tantas revelações que o Evangelho de Cristo nos traz, a gente precisa crer naquilo que o Evangelho informa, revela e mostra e nos direciona. Porque se não crer, o homem continua como ele está. E como é que o homem está? Julgado, condenado, indo a juízo, separado de Deus, sob a ira de Deus. Se o homem não crer no que o Evangelho revela e nos informa, o homem continua como ele está. É aí que entra a importância de conhecer o Evangelho. Como é que a humanidade está? Como é que o homem está? O homem é no sentido genérico, não é
fazendo distinção de homem e mulher. Homem é o ser humano. Homem, mulher, criança, velho, adolescente. Todo ser humano, ele está numa realidade maldita. Ele está numa situação de juízo. Ele está sentenciado a morrer e seguir para o juízo, para a condenação. Todo ser humano. É isso que o Evangelho nos revela. Diante de tantas revelações que o Evangelho nos mostra, uma das revelações mais importantes que o Evangelho nos traz é a manifestação do amor de Deus pela humanidade, por onde Deus oferece o seu favor para salvar a humanidade. Uma das maiores revelações do Evangelho, que ele nos informa e nos revela, é o que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das maiores revelações do Evangelho para o nosso conhecimento é aquela que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Olha quantas revelações o Evangelho nos informa, nos traz para o nosso conhecimento. Uma das principais informações do Evangelho é aquela que Jesus vai dizer lá em João 5,24. Quem ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha quantas revelações importantes, irmãos, o Evangelho nos traz. Aquela que está lá em Tessalonicenses, pregada pelos apóstolos, para instruir, advertir, orientar os irmãos. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, versículo 9 e 10, versículo 8 ao 10. Olha que revelação maravilhosa para o nosso conhecimento o Evangelho nos traz. Porque Deus vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Ele e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Olha quantas informações o Evangelho nos traz para o nosso conhecimento, para nos advertir, para nos livrar de um tão grande e terrível perigo eterno que a humanidade está passando. A condenação, o juízo, a ira de Deus. Olha o que o Evangelho nos revela sobre esta ira. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 8. Olha que revelação maravilhosa que o Evangelho nos informa para o nosso conhecimento. Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, pela sua vida, seremos por ele salvo da ira. Que revelação, irmãos! Que revelação! Olha o que o Evangelho nos informa na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus, é quem nos livra da ira futura. Você tem que buscar conhecer o Evangelho, o que ele revela, o que ele informa, a direção que ele nos leva a seguir e a se dirigir para sair de um tão terrível juízo, perigo e condenação. Você tem que buscar conhecer o que é o Evangelho, o que o Evangelho revela para o nosso conhecimento, para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos salvos se a gente crer e seguir naquilo que o Evangelho informa e revela. Olha que revelação maravilhosa que o Evangelho nos traz. João 14,6.
Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que informação que o Evangelho nos traz para o nosso conhecimento para chegar a Deus. Enquanto as pessoas não dão ouvido a essa informação do Evangelho e buscam uma vida com Deus, por aonde? Estando aonde? Praticando o quê? Sendo fiel e devoto a quem? Ao quê? Guardando na sua vida, centralizando seu viver, aonde? Fazendo e crendo no quê? Olha a revelação que o Evangelho nos traz, irmão. Aquilo que foi dito por Jesus lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, no versículo 38 ao 40. Olha que revelação o Evangelho nos traz da vontade de Deus para nós. Jesus vai dizer: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha a revelação do Evangelho, irmão. Olha que revelação gloriosa o Evangelho nos traz para o nosso conhecimento. Você está crendo nisso que o Evangelho revela? Você está vivendo a tua vida de fé dentro daquilo que o Evangelho nos informa e nos revela? Você está colocando a tua fé e tua esperança naquilo que o Evangelho nos mostra ou naquilo que os homens colocam para vocês crer, viver, praticar e cumprir como se fosse para Deus? Cuidado! As revelações do Evangelho de Cristo é as boas novas que nos dá o conhecimento da salvação. Essas boas novas é a informação que Deus envia para nosso bem, para o nosso conhecimento, para que venhamos sair das trevas, do engano, da mentira, da perdição e da vida vazia sem Deus. Esteja em qualquer lugar que tiver, você só vai ter o acesso, o conhecimento da vida com Deus para encontrar o perdão, a salvação e a remissão de pecados pelo Evangelho. Se você ouvir, for ensinado, for instruído, for formado, for doutrinado, for aplicado no seu conhecimento o que o Evangelho revela, aí você será bem-aventurado, aí você vai estar iluminado para a vida com Deus. Mas enquanto você estiver vivendo, sendo formado nos conceitos, nos princípios, nos valores, nas tradições, nos credos, nos dogmas, na vida zelosa de religião, dentro de religião, você vai continuar perdido na sua condição que você se encontra, sem Deus no mundo, sem fazer parte da promessa de Deus, sem salvação, guiado por Satanás, no domínio do reino das trevas, vivendo a mentira, pensando que está na verdade. Essa é a realidade de toda a humanidade que ainda não conheceu e não creu no Evangelho. Porque conhecer é uma coisa e crer é outra. Tem muita gente que conhece o Evangelho, mas escolhe continuar seguindo o lado oposto do Evangelho. Tem muita gente que sabe que o Evangelho mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas eles insistem em viver o caminho da religião como se tivesse vida com Deus. A verdade da religião como se fosse a verdade de Deus. A vida na religião devota, centralizada e consagrada como se fosse a vida com Deus. Essas pessoas, elas rejeitam a verdade de Deus. Conhecem, mas não vivem. Esse é o problema. Jesus disse: quem crer no Evangelho será salvo. Crer no Evangelho não é dizer eu creio em Jesus. É se converter a Jesus. É renunciar tudo aquilo que tira você do alvo. Tudo aquilo que tira de você a exclusividade do sacrifício de Cristo. Você tem que renunciar tudo o que é adicionado na tua vida, no teu viver, como regra e meio para uma vida com Deus. Só há um caminho, só há um meio, só há uma porta que leva o homem ao acesso à vida, à direção com Deus. É Jesus. E Jesus não é uma instituição religiosa.
Não é um conjunto de regras, de princípios e valores de religião. Jesus não é uma vida de sacrifício religioso. Jesus é Deus verdadeiro. E nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiro e ser guiado, seguindo, estando nele. Está entendendo isso? Então, como é importante as revelações do Evangelho para que as pessoas possam sair da mentira, conhecer a verdade e ser libertas. Quantas revelações o Evangelho nos traz? O Evangelho nos revela sobre um juízo eterno, sobre um lugar de tormento e de sofrimento, sobre uma condenação que está em todos os homens. Olha o que o Evangelho revela. Romanos 5,12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte aqui é o juízo, tá? A morte aqui é a condenação. E pelo pecado a morte, a condenação entrou na vida humana por causa do pecado. E essa condenação passou a todos os homens, porque todos pecaram. É o que a Bíblia revela, irmão. Isso aqui é a revelação do Evangelho. Isso aqui não é dogma, nem credos, nem doutrina, nem ideias de homens dentro de religião. Isso é o que o Evangelho revela. Muito diferente do que os homens criam na religião. O Evangelho revela que o homem com a morte segue o juízo. Ele não vai para uma sepultura. Ele não perde a consciência. Ele não vai ser extinto. Ele não vai reencarnar para viver neste mundo aqui. O Evangelho não ensina isso, irmão. Olha o que o Evangelho ensina. Que depois da morte segue o juízo. E na eternidade, uns vão estar em tormento e outros em descanso. Os que vão estar em descanso são os que morrem no Senhor. Apocalipse 14, 13. E os que vão para o tormento eterno receber a ira de Deus são os que morrem sem Cristo. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Eternidade. Quando o homem sair desta vida aqui. Então é isso, meus amados, que nós precisamos conhecer o que o Evangelho nos informa, o que o Evangelho nos revela, o que Deus quer que a gente conheça, que está no Evangelho. O povo está aí preocupado em aprender em guardar sábado, tomar ceia, dar dízimo, guardar ritual cerimonial de igreja. O povo está aí preocupado em viver usos e costumes e tradição religiosa. O povo está aí preocupado em devotar e consagrar sua vida centralizando dentro de obrigações e tarefas, dentro de centros religiosos. O povo não está preocupado em buscar o conhecimento do Evangelho. É o que eu sempre digo, vida com Deus não é questão de você estar escravizado em uma determinada religião, cumprindo, sendo zeloso, fiel e praticante. Vida com Deus é questão do conhecimento. O conhecimento da verdade do Evangelho, por onde você vai ser liberto e salvo. É por aí que você vai ter a vida com Deus, quando você conhecer o caminho verdadeiro e seguir nesse caminho. Não, mas eu conheço, Jesus é o caminho. Por que você não está nessa direção? Se Jesus é o caminho, por que você coloca a tua vida centralizada dentro de uma igreja? Se Jesus é o meio para você encontrar Deus, por que você tem o seu entendimento, se não estiver na igreja, não é de Deus? Se Jesus é o lugar onde você está em Deus e Deus em você, por que você está com o entendimento de que tem que ir para a casa de Deus? Se Jesus faz de você um templo e morada onde Deus quer ser adorado, por que você tem que adorar Deus ali, aqui e acolá? Se Jesus é Deus, e você crendo nele, você está em Deus, porque Jesus é Deus e está em nós, por que você tem que ir para monte buscar a Deus? Se em Jesus você tem a bênção, a graça, e participa das promessas de Deus, por que você precisa de pacto, campanha, voto? Para que Deus te dê isso, aquilo ou aquilo outro. Se em Jesus você tem a certeza que Ele é o teu Salvador, por que tu precisa de ser batizado para ser salvo? De dar dízimo para ser salvo? De estar dentro de igreja e guardar sábado para ser salvo? E cumprir um bocado de regra para ser salvo?
Se você entende que a salvação é pela graça, essa graça é o favor de Deus que enviou Jesus, é a obra que salva, é Jesus Cristo, porque tu acredita que tu é salvo, porque tu é bom, tu é justo, tu anda assim, tu veste assim, tu não come isso, tu não bebe aquilo, tu é dessa igreja, tu pratica a religião, porque então o teu entendimento está preso nessas trevas. Então você até agora não conheceu verdadeiramente a verdade. Você permanece na mentira. Você precisa conhecer o Evangelho. A revelação de Deus para a humanidade não está dentro de igreja, não está através de papa, de padre, não está dentro de nenhum conceito religioso. A revelação de Deus para a humanidade está no Evangelho de Cristo Jesus, porque quem trouxe esse Evangelho, quem trouxe a revelação da salvação, a verdade de Deus para o homem conhecer e sair da mentira, quem trouxe foi o próprio Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não foi pelo Papa, pelo Padre, nem pelo pastor, nem pelo profeta, nem por Joseph Smith, nem por Allan Kardec, nem por Charles Taze Russell, nem por Muhammad Ali, Alá, Maomé, sei lá quem é. A revelação do Evangelho veio por Jesus. A verdade de Deus que a gente precisa conhecer é Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, procure ser prudente. Analisem, examinem tudo aquilo que o Evangelho nos revela, que foi trazido por Jesus e pregado por os apóstolos, que está aqui registrado dentro deste livro que contém a inspiração de Deus. Aqui não é a inspiração da imaginação do homem. O que está escrito aqui neste livro não foi escrito pela imaginação do homem. O que está aqui escrito neste livro foi o homem que escreveu, que Deus usou, dando-lhe a inspiração. Por isso que aqui é a palavra de Deus. Porque tudo que está aqui é inspirado por Deus. Isso aqui não é um conteúdo de nenhuma religião católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. A Bíblia Sagrada não é um livro de nenhuma religião. Não é um livro particular de nenhuma igreja. É a revelação de Deus para a humanidade. Seja ela na tradução católica, seja ela na tradução evangélica, seja ela na tradução de Mormon, Testemunho de Jeová, se usarem a Bíblia, porque lá na igreja de Mormons, eles usam o livro de Mormons. Eles têm a Bíblia, mas o livro dele que tem a revelação da salvação não é a Bíblia, é o livro de Mormon. Lá dentro do catolicismo romano, eles usam a Bíblia, mas eles estão alicerçando sua fé na tradição da igreja católica. Dentro das igrejas evangélicas, eles usam a Bíblia, mas estão firmando sua fé nos ensinamentos particulares dos pastores, que deturpam a verdade do Evangelho, criando os estatutos das igrejas para o povo manter fidelidade. Lá no centro do Salão do Reino, dos Testemunhos de Jeová, eles usam a Bíblia totalmente deturpada o contexto dentro da interpretação de Charles Taze Russell, que é os escritos que eles usam para manter sua fé, estabelecer sua fé, que são as literaturas sentinela, os livros de lá da instituição. Eles não se mantêm no que o Evangelho revela. No Espiritismo, o livro que eles usam como revelação da verdade é o livro dos Espíritos. Há quem diz que Allan Kardec recebeu o conhecimento verdadeiro para que o povo alcance a purificação através dos Espíritos. Eles não usam a Bíblia. Eles não se mantêm. Eles não têm a Bíblia como regra de fé e prática. Nenhuma dessas religiões, nem evangélicas, nem católicas, nem espírita, nem budista, e por aí vai. A palavra de Deus, a revelação de Deus está aqui, neste livro chamado Bíblia. Seja qual for a tradução que for, a Bíblia nunca vai conduzir nem dirigir ninguém a nenhum outro meio, a não ser Jesus. A Bíblia nunca vai conduzir ninguém a nenhum lugar centralizando Deus dentro de uma igreja ou qualquer instituição religiosa, a não ser Jesus.
A Bíblia não vai conduzir ninguém a alcançar a aprovação de Deus por meio de sacrifício religioso, de penitência, de sacrifício de flagelo, de guardar ritual, cerimonial. A Bíblia não leva ninguém a receber salvação por nenhum outro meio. Seja qual for a tradução bíblica, ninguém pode negar o que a Bíblia revela. O próprio Jesus vai dizer que toda a Escritura testifica dele, de Jesus. As Escrituras não testificam de um ritual, de um cerimonial, para o homem alcançar alguma coisa de Deus, para o homem receber a aprovação de Deus. As Escrituras não testificam de guardar sábado, dar dízimo, ser batizado no ritual religioso pelos homens, dentro dos centros religiosos chamados igreja. As Escrituras não testificam de guardar o sábado para ser povo de Deus, para adorar a Deus. Em Jesus, a gente conhece a verdade de Deus. Em Jesus. Se você quer viver na velha aliança, aonde os judeus tinham que ir para templo, tinha que oferecer sacrifício religioso, tinha que guardar o sábado, tinha que viver penitências de práticas de sacrifícios religiosos. Se você quer viver como judeu, dentro da dispensação da lei, que isso já não é mais válido, porque Deus agora estabeleceu a nova aliança, a dispensação da graça. Mas se você quiser viver como judeu, na dispensação da lei, indo para templo, buscar sacerdote, dar dízimo, guardar sábado, está tomando ceia, está cumprindo o ritual religioso, centralizando tua busca de Deus em algum ambiente. Se você quer viver como os judeus viviam na velha aliança, que não tinha valor nenhum, não tem valor nenhum, aliás, a partir da nova aliança, não tem mais valor. Deus não requer mais isso. Deus não estabelece nada disso agora. Em Cristo, nada disso tem mais valor. Em Jesus, nós agora somos justificados por fé. Essa fé nele, essa fé em Cristo, esta vida com Deus em Cristo, por Cristo. Se você quer viver dentro da maldição, nos rituais e cerimoniais pagãos, sendo o negócio dos homens que usam o engano para falsificar a palavra, criando métodos, mecanismos que aprisiona você com a mentira de que é para Deus, é de Deus, é uma vida com Deus, viva! Mas você precisa conhecer a verdade para ser liberto. E a verdade está aqui em Jesus, no Evangelho. O Evangelho que Cristo trouxe é a revelação de Deus, que dá ao homem o conhecimento por onde ele chega a Deus, por onde ele sai do juízo, por onde ele encontra a salvação, por onde ele encontra o perdão, por onde ele encontra a aprovação e a aceitação de Deus, estando reconciliado para a vida eterna com Deus, estando nessa promessa. Você só pode conhecer essa verdade se você crê no Evangelho. Mas, para que você creia no Evangelho, você precisa ouvir o Evangelho. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir daquele? Como vão crer naquele de quem não ouviram? É preciso ouvir o Evangelho. E você acha que é o diabo que vai levantar homens para pregar o Evangelho? Deus capacitou e levantou homens, enchendo do seu espírito. Não foi para estar pulando, correndo, marchando, gritando, berrando e fazendo um movimento escandaloso dentro da igreja. Deus levantou homens e encheu com seu espírito para ter ousadia, coragem, para pregar o Evangelho a toda criatura, independente da posição social que os homens estejam, da posição religiosa, a pastor, papa, padre, governador, senador, delegado, juiz. Todos precisam ouvir o Evangelho. Que se levante oposição, perseguição, ameaça de morte, mas Deus nos enche com seu Espírito. É para com ousadia continuar a missão que Ele deu à igreja, de pregar o Evangelho. Deus não enche ninguém com seu Espírito para estar correndo, pulando, marchando e falando um bocado de palavra que ninguém entende dentro da igreja. Deus não enche ninguém com o seu espírito para estar vivendo e praticando carnaval, escândalo, histerismo, emocionalismo dentro da igreja, cortando laço, caindo, subindo parede, pulando, gritando, falando com voz endemoniada, como se fosse uma voz de poder. Isso é endemoniado, irmão. Esses homens estão possessos, irmão.
O Espírito Santo não nos leva a perder o equilíbrio. O Espírito Santo não nos leva a se embriagar com a emoção. O Espírito Santo nos dá equilíbrio, sobriedade, inteligência, sabedoria para pregar o Evangelho de uma forma lúcida, sóbria, inteligente para o povo ouvir. O Espírito Santo não nos leva a despertar no povo a emoção, para levar o povo a um movimento emocionalístico, perdendo a razão e o sentido. O Espírito Santo nos leva a pregar com sabedoria e a convidar a atenção do povo para ouvir, para que entenda o que ouve. Não é isso que os homens vivem hoje, dizendo que é o poder de Deus, que estão cheios da unção, que estão cheios do poder. Tudo isso é mentira, é o diabo se ir andando com a mentira dele, usando esses homens e levando multidões para o inferno, porque estão se perdendo de Deus, por não conhecer a verdade, por não ter o entendimento da verdade do Evangelho. Estão apartados de Deus, dentro da mentira do diabo, que segue esse povo, tirando deles o conhecimento do Evangelho. O que eu estou falando aqui é alguma mentira, irmão? Vocês ficam zangados comigo, com raiva comigo, insatisfeitos comigo, porque vocês não estão dispostos a ouvir a verdade. Aí vocês ficam com esse argumento de vocês, maldito, maligno, dizendo, não, está falando da igreja, está falando dos pastores, está pregando contra o povo de Deus. Vai parar para ouvir o que tu está sendo informado. Esteja mais atento a ouvir. Analise o conteúdo do que você está recebendo aqui agora. E faz uma comparação com o que o povo está vivendo aí, se não é. O que eu estou falando aqui não é aquilo que o povo vive, essa miséria, em nome de Evangelho. Esse anátema dentro das igrejas, em nome de vida com Deus. Essa mentira que o povo está vivendo neste mundo mentiroso de Deus, dentro de igreja. Essas doutrinas de demônios que o povo está recebendo dentro de igreja. Essa vida perdida do entendimento de Deus, que o povo está sendo instruído dentro de igreja. Porque estão sendo formados, ensinados, instruídos nos valores e princípios e tradição de igreja. Não é no Evangelho de Cristo, irmão. Eu prego com indignação de ver o Evangelho sendo banalizado, falsificado, deturpado por esses homens, falsos profetas que dizem que são homens de Deus, levando o povo para a miséria. E o pior de tudo, o povo seguindo e apoiando e desprezando a verdade, porque escolheram seguir esses homens, estando dentro das igrejas deles, vivendo a mentira em nome de verdade de Deus. Vão conhecer o que o Evangelho revela, irmãos. São tantas as revelações que o Evangelho nos traz o conhecimento, que o homem nunca ia poder ter se não fosse trazida por Deus no Evangelho. São tantas as revelações que você precisa conhecer. E uma dessas revelações, a mais importante para a sua vida, é você conhecer o caminho por onde você vai ser salvo. E você conhecer o juízo e a condenação, a situação que você está. Você precisa parar para pensar nisso. Você conhece o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Tudo isso que eu falei aqui, analise e observe nas Escrituras Sagradas. Amém?